Olá, amigos, sou o pastor César de Carvalho, do canal Oração Sem Fronteira. Estamos aqui para deixar mais uma palavra de Deus ao seu coração. A nossa série de mensagens, nossos estudos estão no livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 16, de 16 a 25. Paulo vai tratar de um assunto chamado de obras da carne e frutos do Espírito. Nós já estamos falando hoje sobre a impureza. A impureza é o nosso assunto de hoje. Fizemos a introdução, falamos sobre o adultério, falamos sobre a fornicação e hoje falaremos sobre a impureza. Dentro desse assunto impureza, eu gostaria de tratar 3 aspectos da impureza. O primeiro aspecto é a impureza dos olhos. Segundo, a impureza dos lábios. E terceiro, a impureza do coração. Primeiro, a impureza dos olhos, nós vamos encontrar uma expressão bíblica no livro de Salmos. Salmo de número 101, no verso de número 3, na parte A do verso, o salmista diz assim: não coloquei coisas más diante dos olhos. Essas coisas más diante dos olhos, ela pode ser literatura, ela pode ser filmes, ela pode ser novelas, ela pode ser tudo aquilo que vai tornar o nosso olhar impuro. A impureza dos olhos, ela é terrível. A palavra diz que Eva, ela viu, cobiçou e comeu. E muitas vezes nós ocupamos muito tempo com coisas más diante dos nossos olhos. Muito cuidado com aquilo que você coloca diante dos seus olhos. Primeiro aspecto. Segundo aspecto da impureza, a impureza dos lábios. Isaías 6, verso 5. O profeta Isaías diz: olha, eu sou um homem de lábios impuro e habito no meio de um povo de lábios impuros. A impureza dos lábios, ela é muito perigosa, pois são pessoas depravadas, são pessoas que muitas vezes falam palavrão, usa os seus lábios ao invés de abençoar para amaldiçoar, e isso não é bom, principalmente se tratando de um cristão, se tratando de um servo de Deus. A impureza dos lábios, ela transmite mau testemunho. E ele diz: olha, eu sou um homem de lábios impuros. Então o anjo colheu uma brasa do altar com uma tenaz, tocou em seus lábios e as purificou. A terceira e última aspecto da impureza, ela é a impureza do coração. Jesus disse em Marcos, no capítulo 7, a partir do verso de número 22, Jesus disse... Vamos ler dos versos 25. Pois do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a lascívia, a inveja e a blasfêmia. Deixa eu virar a página. A soberba e as loucuras. Tudo isso procede do coração do homem. O coração, quando a Bíblia fala do coração, a Bíblia não está dizendo disso daqui, mas a Bíblia está dizendo disso daqui. Da nossa mente. Quando Paulo está tratando da impureza do coração, Paulo está falando dentro de um contexto que o assunto envolve a vida afetiva, a vida sexual. Paulo, primeiro, ele fala sobre adultério, segundo, ele fala sobre fornicação, e o terceiro assunto que Paulo vai tratar é a impureza. A impureza, ela é o principal inimigo
o principal inimigo da santificação. Quanto mais impuros nos tornamos, mais longe ficamos da santificação. Quanto mais nós santificamos nossas vidas, menos chance nós temos de nos contaminar e de nos tornar pessoa impura. Quero abrir um parênteses aqui. Ontem eu falei sobre o pecado de fornicação e me fugiu da mente, né? Acabei deixando de falar sobre uma das coisas que é fornicação, que é o sexo fora do casamento, antes do casamento. Isto torna a moça impura e também é pecado de fornicação e é pecado contra Deus. Fecha parênteses. Nós, então, entendemos que a impureza sexual, ela implica muito na nossa santidade. Ela implica muito na nossa santidade. Ela é muito importante para a nossa santificação. Então, nós precisamos de tomar cuidado com a impureza, né, dos olhos, com a impureza dos lábios e com a impureza do coração. Por que o apóstolo Paulo está dando tanta ênfase assim para esse assunto? Porque esse assunto, a impureza, pode nos afastar de Deus. E Paulo vai dizer no verso de número 21, a respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que as praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então a impureza, na visão de Paulo, ela é suficiente para afastar-nos da presença de Deus ou impedir que nós entramos no seu reino. Então, meus irmãos, muito cuidado com a impureza e principalmente a impureza sexual. Né? A impureza sexual. O terceiro aspecto da impureza que disse, né, a respeito do coração, o Senhor Jesus, quando ele fala do adultério, em Mateus capítulo 5, do verso 27 ao verso 28, ele diz, olha, vocês ouviram o que diz os antigos? Não adulterarás, mas eu vos digo que aquele que olhar para uma mulher com intenção já cometeu adultério. Então, o que passa na nossa mente, o que nós pensamos, o que nós desejamos é pecado. E o pecado de impureza está muito relacionado à pornografia. A pornografia é um pecado muito grave, pecado virtual. A impureza do coração, antigamente as pessoas, para ver pornografia, elas teriam que comprar revistas, os jovens escondiam essas revistas, às vezes debaixo do colchão em alguns lugares. E me lembro que quando eu era jovem, quando alguém chegava no serviço com uma revista, né, pornográfica, então era disputar essa revista para dar uma olhadinha. Hoje não é mais necessário isso. Hoje dificilmente alguém tem uma revista, eu acho que nem produz mais revista pornográfica, mas as pessoas apenas com um clique apenas no seu computador, no seu celular, já é suficiente para ele passar a noite inteira, o dia inteiro, se ele quiser, vendo pornografia. E não se assuste. Pessoas que têm relacionamento sexual virtual, é isso mesmo. Às vezes os seus cônjuges estão dormindo ou estão fazendo outras coisas, e a pessoa está ali vendo pornografia e se relacionando virtualmente. Há pessoas que transa virtual, transa virtual. Por isso, quando uma pessoa está vendo pornografia, eles estão cometendo o pecado de prostituição, de fornicação e de impureza sexual. E isso é pecado diante de Deus. Isso afasta eles de Deus. Muito cuidado com isso daqui. Dentro desse assunto, o apóstolo Paulo disse aos Tessalonicenses, eu vou fechar aqui,
em Tessalonicenses, capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 3. No verso 3, o apóstolo Paulo diz assim: esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vós abstém da prostituição. Primeiro passo para santificação é abster, é afastar da prostituição. A palavra prostituição, ela nos assusta e muito, mas os cristãos precisavam se aprofundar mais nesse assunto, conhecer mais esse assunto, estudar mais esse assunto, porque tem uma série de pecados que na Bíblia é mencionado como prostituição. Como, por exemplo, o pecado de fornicação é tido como prostituição, o adultério é tido como prostituição, a impureza é tido como prostituição e a lascívia é tido como prostituição. A idolatria diante de Deus é tida como prostituição. E ele vai dizer que a vontade de Deus para nossas vidas é a santificação, que nós afastamos da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação, em honra, não no desejo da lascívia como os gentios, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém oprima e engane a seu irmão. O Senhor é vingador de todas as coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, pois Deus não vos chamou para a impureza. Gostaria que você guardasse isso no seu coração. Deus não vos chamou para a impureza. Deus nos chamou para a santificação. Lembrando os irmãos o texto de Hebreus capítulo 12, o verso de número 14, o escritor de Hebreus diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Impureza é pecado, impureza é pecado sexual, impureza também se encaixa em vários pecados de maneira gerais, como impureza dos olhos, impureza dos lábios e impureza do coração. Um forte abraço, nós vamos ficando por aqui. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, nos ajuda se inscrevendo no nosso canal Oração Sem Fronteira. Assim que você se inscrever, dê o seu like, curte o nosso vídeo. Não esqueça de acionar o sininho do lado, acione o sininho do lado para você receber as notificações deste canal e compartilhe o nosso vídeo. Com muita alegria, nós queremos te agradecer pela sua cooperação. Forte abraço, até a próxima.